Tem uma planta que floresce sem dar cheiro nenhum, cheia de espinho, que cresce em muro velho, em cerca de fazenda, em cantinho esquecido de quintal, e mesmo assim consegue parar quem passa na rua. Já reparou nisso? Uma cor tão forte que parece que foi pintada à mão. Folhas pequenas escondidas atrás de uma explosão de rosa, de roxo, de laranja, de branco. E ninguém sabe dizer direito por que aquilo floresce justo quando o resto do quintal está mais seco, mais cansado, mais sem graça. Eu sou Dona Nadir, e hoje eu vou te contar a história dessa planta teimosa, que decidiu florescer bonito bem na hora que a natureza parecia ter desistido. Vou te contar de onde ela veio, porque minha avó Conceição sempre dizia que casa sem essa planta na cerca é casa que ainda não criou raiz de verdade, o que ela significa de verdade para quem entende do assunto. E como você pode ter uma no seu quintal, na sua varanda, até num vasinho pequeno na janela, sem precisar de terreno grande nem de mão verde de nascença. Fica comigo até o final, porque no meio dessa história tem um pedido que eu quero fazer para você. Uma coisa simples que vai significar muito para mim. Eu cresci vendo essa planta na casa da minha avó Conceição, numa cidadezinha do interior onde quase toda casa tinha uma cerca viva na frente, feita de arame e amor, e era ali que ela se espalhava, subindo, se agarrando, cobrindo o que era feio de concreto e transformando em cortina colorida. Minha avó Conceição não tinha estudo, nunca pôs os pés numa faculdade, mas sabia mais de planta do que muito engenheiro agrônomo que eu já conheci depois. E ela dizia uma coisa que na época eu não entendia direito, que essa planta só floresce bonito quando sofre um pouco, quando passa sede, quando o sol bate forte e a terra fica seca. Isso para mim, quando criança, parecia maldade da natureza, mas com o tempo eu fui entender que não é maldade nenhuma, é sabedoria pura. É a prova de que, às vezes, a beleza mais forte nasce justamente da dificuldade, e não apesar dela. Em muitas comunidades do interior do Brasil, principalmente nas regiões de colonização mais antiga, essa planta virou quase um símbolo de identidade. Plantada em muro de escola, em portão de igreja, em cerca de casa de família grande, como se fosse um jeito silencioso de dizer que ali morava gente que cuidava do que tinha, gente que sabia esperar o tempo certo de cada coisa florescer. O nome dela é Primavera, e não é à toa que carrega esse nome de estação, porque ela tem esse dom de trazer para o quintal aquela sensação de renovação, de coisa nova brotando, mesmo quando lá fora o inverno ainda teima em não ir embora. Tem gente que confunde com outras trepadeiras coloridas, mas a primavera tem um jeitinho só dela. Ela gosta de sol de doer nos olhos, gosta de pouca água, gosta de solo mais pobre. E é exatamente por isso que ela conquistou tanto espaço nos quintais mais simples, naqueles lugares onde ninguém tinha tempo nem recurso para ficar regando planta todo santo dia. Ela é filha da terra seca, é planta de gente trabalhadora, que aprendeu a florescer mesmo sem luxo nenhum, e talvez seja exatamente essa história de superação que fez ela se espalhar tanto pelo Brasil inteiro, de norte a sul, adaptando as cores conforme a região, conforme o costume de cada família que passou a cultivar. Só que teve uma época, não faz tanto tempo assim, que essa planta quase desapareceu dos quintais mais novos. As cidades foram crescendo, os terrenos foram ficando menores, as pessoas foram trocando cerca viva por muro de tijolo pintado, e a primavera, que precisa de espaço para se espalhar, foi ficando de fora dos projetos de paisagismo mais modernos, que preferiam plantas mais comportadas, mais fáceis de encaixar num vasinho de varanda pequena. Fora isso, muita gente parou de plantar porque tinha medo dos espinhos, achava trabalhoso demais podar, ou simplesmente não sabia mais como cuidar, porque esse conhecimento ia passando de avó para mãe, de mãe para filha, e quando as famílias foram se espalhando pelas cidades grandes, esse fio de transmissão foi se rompendo aos poucos, quase sem ninguém perceber. É triste pensar que um conhecimento tão simples, tão bonito, guardado durante gerações, corre o risco de se perder só porque a vida moderna não deixou mais espaço para sentar no quintal e aprender com quem já sabia. E é por isso, antes de eu continuar te contando os segredos de como cuidar dessa planta e tudo que ela representa, que eu preciso pedir uma coisa para você.
Quantas vezes você já sentiu que um pedaço da sua história, um costume da sua família, uma receita da sua avó, um jeito de fazer as coisas que era só seu, foi se perdendo com o tempo, sem você nem perceber direito quando isso aconteceu? Essa dor de ver as tradições da família se apagando, de sentir que alguma coisa importante ficou pelo caminho, é uma dor que muita gente carrega em silêncio, achando que é só coisa sua. Mas eu quero que você saiba que não é. Por isso eu quero te pedir uma coisa bem simples. Escreve aqui embaixo nos comentários a frase "Eu quero resgatar essa lembrança" e me conta qual planta, qual receita, qual costume da sua família você gostaria de trazer de volta para sua vida. Eu vou ler cada comentário com muito carinho, prometo, porque para mim isso não é só um vídeo. Isso é um jeito de a gente reconstruir junto esse fio que quase se perdeu. Agora vem a parte que eu sei que você está esperando, que é como cuidar dessa planta linda no seu quintal, na sua varanda ou até dentro de casa se você tiver um cantinho bem iluminado. A primeira coisa que você precisa entender, e minha avó Conceição sempre repetia isso, é que a primavera detesta mimo em excesso. Ela quer sol direto, o dia inteiro se possível, porque é do sol forte que ela tira a força para florescer daquele jeito espetacular. Se você colocar ela na sombra, ela até cresce, até fica verde e bonita, mas não vai te dar aquela explosão de cor que é a razão de ela existir. Escolha o lugar mais ensolarado do seu quintal, o cantinho que ninguém mais quer usar porque bate sol demais, porque é justamente ali que ela vai ser feliz. Sobre a rega, essa é a parte que mais gente erra, porque acha que planta bonita precisa de muita água, e com a primavera é o contrário. No começo, quando ela é muda ainda, recém-plantada, você rega com mais frequência para ela pegar raiz, mas depois que ela se firma na terra, o segredo é regar pouco e deixar a terra secar bem entre uma rega e outra. Terra encharcada é a receita certa para apodrecer a raiz e nunca ver uma flor. Minha avó dizia que a primavera é como certas pessoas que a gente conhece, que só mostram do que são capazes quando passam por um aperto e que se você facilitar demais a vida dela, ela nunca vai te mostrar sua força de verdade. Quanto à terra, ela não é exigente, gosta de solo bem drenado, de preferência arenoso, misturado com um pouco de areia grossa se a sua terra for muito pesada e argilosa, porque o que ela não perdoa mesmo é ficar com o pé molhado. Para plantar, a forma mais comum e mais fácil de conseguir sucesso é por estaquia, que é pegar um pedaço de galho de uma planta já adulta, de uns 20 a 30 centímetros, cortar bem embaixo de uma gema, tirar as folhas da parte de baixo, deixar secar a ponta cortada na sombra por um dia inteiro antes de plantar, e depois enterrar essa estaca numa mistura de terra com areia, regando pouco e esperando com paciência. Minha avó fazia assim com quase tudo no quintal dela. Ela dizia que planta que nasce de pedacinho de outra planta carrega dentro de si a força e a história da planta-mãe. E eu confesso que até hoje, quando planto uma estaca, eu penso nela. E sinto que estou continuando alguma coisa que começou muito antes de mim. A poda também é importante. E não precisa ter medo dela, mesmo com os espinhos. O ideal é podar depois do período de floração mais forte, cortando os galhos que já deram flor, estimulando a planta a lançar brotos novos, porque é nos brotos novos que a primavera costuma florescer com mais força. Use luvas grossas, tesoura de poda bem afiada e limpa, e não tenha dó de cortar bastante, porque essa planta agradece a poda drástica, ela volta com tudo depois. Se você quiser que ela cubra um muro, uma cerca, uma pérgola, é só ir guiando os galhos novos na direção que você quer, amarrando com um barbante frouxo, porque ela mesma vai aprender a se segurar sozinha depois de um tempo, se enroscando onde encontrar apoio. Sobre a adubação, no início da primavera, quando os dias começam a esquentar, é a hora certa de dar um adubo rico em fósforo e potássio, porque isso ajuda demais na produção de flores, e evite excesso de nitrogênio, porque nitrogênio demais faz a planta crescer muita folha e pouca flor, e o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um adubo orgânico bem curtido, esterco de curral bem velho, aquele que já perdeu o cheiro forte, funciona muito bem.
E minha avó sempre dizia que planta cuidada com adubo de verdade, feito com paciência, sempre floresce diferente de planta que só recebe química de saquinho. Uma coisa que muita gente pergunta é sobre pragas e doenças, porque parece que uma planta tão cheia de vida deveria atrair todo tipo de bicho, mas a verdade é que a primavera é bem resistente, quase teimosa nesse ponto também. De vez em quando aparece um pulgão nos brotos mais novos, principalmente logo depois de uma adubação mais forte, e nesse caso basta uma solução simples de água com um pouco de sabão de coco, borrifada nos brotos, para resolver sem precisar de veneno nenhum. Minha avó Conceição nunca usou produto químico na vida. Ela dizia que praga em excesso é sinal de que a planta está fraca, e que o melhor remédio é fortalecer a raiz, cuidar da terra, dar sol de sobra, porque planta forte de raiz sadia dificilmente vira alvo fácil de praga. Fungo também pode aparecer se a terra ficar encharcada por muito tempo, mas isso volta naquela mesma lição de sempre, que é respeitar a sede da planta e nunca exagerar na rega. Tem também um jeito antigo, quase esquecido, de trabalhar a primavera em formato de bonsai, cultivando ela num vaso raso, podando as raízes e os galhos com cuidado ao longo dos anos, criando um tronco grosso, retorcido, cheio de história, que floresce em miniatura. Eu vi isso pela primeira vez na casa de um senhor lá da minha cidade, que cultivava há mais de 30 anos um vaso desses. E ele contava que aquele tronco torto era testemunha de cada seca, de cada geada, de cada poda que ele fez ao longo da vida, e que cuidar daquela planta era, para ele, um jeito de cuidar da própria memória. Não é um cultivo fácil, exige paciência de quem sabe que o tempo da natureza não é o tempo do relógio, mas para quem se interessa por um projeto assim, vale muito a pena pesquisar mais sobre a técnica, porque o resultado é de uma beleza rara. Outra curiosidade que encanta muita gente é que aquela parte colorida que a gente chama de flor, na verdade não é bem a flor de verdade. A flor, propriamente dita, é pequenininha, branca ou amarelada, escondida bem no meio. E o que a gente enxerga de longe, aquela explosão de cor que rouba a cena, são folhas modificadas que envolvem essa florzinha discreta, quase como se a planta tivesse aprendido a se vestir bonito para chamar a atenção dos insetos polinizadores. Minha avó não sabia explicar isso com esses termos, claro, mas ela sempre dizia que na natureza, às vezes quem mais aparece não é sempre quem faz o trabalho de verdade, e que é preciso saber olhar com atenção para enxergar o que realmente importa por trás da beleza que salta aos olhos primeiro. Fora o cuidado prático, tem um lado simbólico dessa planta que eu acho tão bonito quanto o próprio florescimento dela. Em muitas famílias antigas, plantar primavera na entrada de casa era um jeito de desejar renovação, de anunciar que ali sempre haveria coisa boa florescendo, mesmo nos tempos mais difíceis. Tinha quem acreditasse que dar um galho de primavera de presente para uma pessoa querida era um jeito de desejar força para ela atravessar um período ruim, porque a própria planta é um exemplo vivo disso. Ela floresce justamente quando passa por privação, quando o solo é pobre e a água é pouca. Minha avó Conceição, que benzia gente do jeito antigo, dizia que quem tem primavera florida na cerca de casa nunca fica sem visita boa, porque a cor forte da planta chama gente de bem, chama energia de coisa nova, chama aquela sensação de que a vida ainda tem coisa boa por vir. Tem também quem usasse a primavera como uma espécie de calendário natural da roça, porque em muitas regiões ela costuma florescer com mais força justamente na transição entre as estações mais secas e o começo das chuvas. Então, as pessoas mais antigas, sem relógio nem calendário na parede, olhavam para a primavera florida na cerca e já sabiam que era hora de preparar a terra para o plantio, que a temporada boa estava chegando. Esse tipo de conhecimento, de ler o tempo através das plantas, é um saber que praticamente desapareceu com a vida na cidade, mas que ainda sobrevive em quem teve a sorte de crescer perto de alguém como a minha avó, alguém que sabia escutar o quintal antes de escutar qualquer notícia de jornal. Vale lembrar também que, dependendo da região do Brasil onde você mora, é bem possível que você já conheça essa planta por outro apelido, porque o nome popular muda de estado para estado, de cidade para cidade, do mesmo jeito que muda o sotaque e o tempero da comida.
Em alguns lugares, chamam de flor de papel, por causa da textura fininha e crocante daquelas folhas coloridas, que realmente parecem papel de seda enrolado com cuidado. Em outros lugares, o nome usado é bem diferente, mas quase sempre carrega essa mesma ideia de festa, de cor, de coisa que enfeita sem pedir licença. Eu acho bonito pensar que uma planta só, espalhada pelo país inteiro, ganhou tantos nomes de carinho diferentes e que cada família, sem nem perceber, foi criando o seu próprio jeito de chamar aquilo que aprendeu a amar no quintal de casa. Existem hoje dezenas de variedades de primavera, com cores que vão do branco puro até tons de roxo tão escuro que quase parecem pretos, passando por laranja, salmão, vermelho vivo e até variedades com duas cores na mesma flor, uma mistura que os antigos chamavam de planta de duas almas, porque parecia que dentro daquela mesma flor moravam duas histórias diferentes. Cada região do Brasil acabou desenvolvendo um carinho especial por certas cores, e não é raro ver cidades inteiras que adotaram a primavera como planta símbolo, decorando praças, avenidas, viadutos, transformando o cinza do concreto urbano numa explosão de cor que lembra, mesmo que ninguém mais saiba explicar o porquê, aquele mesmo sentimento de esperança que ela sempre representou nos quintais mais simples. Eu acho que essa é a beleza mais profunda dessa história toda, o fato de que o conhecimento popular, esse que passa de boca em boca, de mão em mão, de quintal em quintal, guarda uma sabedoria que muitas vezes a ciência moderna demora anos para confirmar, mas que as pessoas simples, como a minha avó Conceição, já sabiam há muito tempo só de observar com atenção e com amor. A ciência hoje explica direitinho por que a primavera floresce mais sob estresse hídrico, fala de mecanismos internos da planta, de hormônios, de respostas fisiológicas, e tudo isso é importante. Eu não desmereço nem um pouco. Mas tem uma parte dessa história que nenhuma explicação técnica consegue substituir, que é o sentimento de quem aprendeu aquilo olhando nos olhos de uma pessoa que amava, sentado no chão do quintal, ouvindo uma história que vinha antes até da própria pessoa que contava. Então, se você chegou até aqui comigo, eu queria te convidar a fazer duas coisas bem simples. A primeira é ir atrás de um galhinho de primavera, pedir para um vizinho, para um parente, ou até comprar uma mudinha pequena e plantar no seu quintal, na sua varanda, onde for possível, para que essa planta continue viva não só na terra, mas também na memória de quem passa por perto e vê aquela cor toda florescendo. A segunda coisa é deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal Vida Entre Plantas, ativando o sininho de notificação, porque toda semana eu trago para você mais uma dessas histórias que a vida moderna quase deixou passar despercebida. E eu quero muito continuar contando essas histórias com você do meu lado, aprendendo junto, relembrando junto e replantando, cada um do seu jeito, essas raízes que a nossa gente levou uma vida inteira para cultivar. Um beijo do meu coração e até a próxima história.